Bom, pessoal, para começar, vamos situar essa primeira aula no tempo, tá? Assim a gente vai fazer sempre que começar cada aula. Essa aqui é a nossa seta do tempo. Ali na pontinha da direita, a seta propriamente dita, ela representa o dia de hoje, beleza? Lá do outro lado esquerdo, vamos colocar uma marca. Essa bolinha aqui é um momento aproximado. Ele representa mais ou menos uns 2 milhões e 500 mil anos, tá bem? Por que ela está aí? Porque mais ou menos nessa época surgiu um tipo diferente de primata. Hoje em dia a gente fala macaco, né? Um tipo diferente de macaco que os antropólogos hoje chamam de hominíneos, o gênero Homo. Ao longo da história teve vários desses que apareceram, se relacionaram e foram extintos. Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, que a gente conhece por homem de Neandertal, né? A nossa espécie é um desses tipos aí, foi o único que sobreviveu. Demorou demais para aparecer se a gente coloca em perspectiva. O fóssil mais antigo que a gente encontrou da nossa própria espécie foi encontrado só em 2017, agora, né? No Marrocos, e foi datado aí com 300 mil anos, tá bem? Pela maior parte da nossa existência como espécie, a gente foi um povo caçador-coletor. A gente vivia uma vida nômade, atrás de comida e de abrigo. Depois de uns 290 mil anos batendo perna pelo mundo, a gente finalmente conseguiu plantar comida, dominar a agricultura. Faz só uns 15 mil anos, pessoal. A gente está com a nossa seta toda aqui em escala, que é para ter uma ideia da magnitude dos intervalos de tempo que estão sendo tratados aqui, tá bem? Todo esse período entre o surgimento dos primeiros hominíneos até o domínio da agricultura pela nossa espécie é chamado pelos cientistas de período paleolítico. O fato da gente conseguir plantar comida, dominar a agricultura, marcou o começo de um novo período, que os antropólogos chamam de período neolítico. Sobre essa perspectiva aqui em escala, o período neolítico foi bem curtinho. Ele termina com o surgimento, há uns 6 mil anos, das primeiras cidades da humanidade, um lugar que hoje a gente chama de Oriente Médio. Mas o que significa esses nomes todos aí? Paleolítico, neolítico? Isso aí faz referência a algumas técnicas que os nossos antepassados usavam para fazer ferramenta, tá, pessoal? Paleolítico, por exemplo, às vezes aparece como idade da pedra lascada, e o neolítico, idade da pedra polida. Os dois juntos muitas vezes aparecem aí nos textos que vocês vão encontrar como idade da pedra, né? E aí tem duas coisas importantes para dizer. Primeiro que essas datações são muito aproximadas, tá? Por exemplo, antes de 2017, o fóssil mais antigo de Homo sapiens que a gente tinha descoberto, ele tinha só uns 240 mil anos. Quando a gente encontrou esse fóssil no Marrocos, o pessoal foi lá descrever, isso, vamos dizer assim, recuou o nascimento da nossa espécie quase 100 mil anos, né? Isso quer dizer que no futuro a gente pode descobrir alguma coisa, encontrar outras descobertas aí que vão mudar toda essa perspectiva, pode mudar um pouco a história. Uma segunda observação é que todas essas datas aqui não são as mesmas no mundo inteiro. Quando a gente conta uma história, a gente escolhe o que a gente vai contar. Então aqui a gente está escolhendo contar a história de uma região muito específica do planeta, o norte da África e o Oriente Médio, como vocês vão ver. As fontes que estão guiando nosso estudo são uma série de artigos e livros que a gente vai colocar sempre no final das apresentações, tá bem? Nas Américas, aqui para vocês terem uma ideia, o período neolítico se estendeu por um tempão mais para frente. E a agricultura apareceu mais cedo ou mais tarde, lá na Índia, na Oceania, enfim, em outros lugares, tá? A nossa seta vai ficando, vocês vão vendo que vai ficando pequenininha aqui por causa da escala, né? Então vamos mudar o começo da linha ali à esquerda para ficar mais fácil. Vamos deixar esses hominíneos aqui um pouco de lado e colocar o Homo sapiens no canto. Vocês vão ver que vai abrir um pouquinho o espaço aqui entre as outras setinhas.
Apareceu aqui também embaixo, no cantinho direito, uma nova era, né? A Idade do Cobre, que começa ali com as primeiras cidades, né? Depois ela dura aí mais ou menos uns 2000 anos, e depois a gente vem a Idade do Bronze, do Ferro, mas logo a gente vai deixar de lado um pouco essa coisa das ferramentas marcando as idades, né? É importante a gente também perceber que uns 30 mil anos antes da gente fazer as primeiras cidades, os nossos antepassados chegaram ao continente europeu, faz uns 40 mil anos, né? Em alguns lugares, esses caras que chegaram ali no que hoje a gente chama de Europa são chamados de homens de Cro-Magnon. Vamos colocar eles lá no cantinho da linha para poder abrir um pouquinho mais de espaço na nossa seta? Bem melhor. Bom, depois das primeiras cidades, o que é que vocês imaginam que aconteceu de importante? Dá para imaginar? Faz uns 5 mil anos, mais ou menos, que essa invenção mudou a história. Você consegue imaginar um mundo sem escrita? Eu tenho muita dificuldade. Faz um exercício. Imagina a sua vida sem os livros que você leu. Você leu, não leu? Sem as legendas da série que você gosta, sem os preços no mercado fixados nos produtos, sem manual de instrução de coisa nenhuma, e que esses a gente já também não lê muito, né? Mas sem mensagem de WhatsApp, sem Facebook, sem nada disso. A escrita transformou completamente a nossa espécie, tanto que deu origem a uma nova etapa que a gente chama de antiguidade. Além disso, ela foi tão importante para a gente que em algum momento a gente definiu que tudo que aconteceu antes da escrita a gente ia chamar de pré-história, ou seja, uma história antes da história começar. Não é uma ideia maluca? É tão maluca que tem vários autores que são contra a utilização desse termo. Porque o problema com ele é a ideia de que a gente só pode contar alguma história a partir do momento que a gente escreveu a respeito dela, né? Você acha que isso é verdade? Ou a gente pode descobrir alguma coisa sobre uma época sem ter nada escrito sobre ela? Tinha música antes da gente inventar a escrita? Bom, como já deu para perceber, a nossa primeira aula vai tratar da existência da música na pré-história.